anúncios ainda mais. O primeiro anúncio que tenho não é um bom anúncio. É dizer aos irmãos que a irmã Aurora, finalmente, ela partiu para a casa do Pai. A irmã Aurora faleceu ontem, ao meio-dia, sensivelmente. Depois de 10 anos acamada, numa situação muito complicada. Os últimos meses passados no hospital, numa sala de semi-isolamento. Mas uma mulher sempre fiel, até ao último minuto, com um testemunho que me impacta particularmente, e a morte dela a mim afeta-me particularmente, porque ela para mim era uma pessoa muito, muito especial. Não é? Tão especial que ela dizia que eu era namorado dela, não é? Mas eu tenho mais algumas irmãs aqui na igreja, felizmente que têm todas mais de 80 anos, não é? Porque se fossem novas era complicado, não é? E a última vez que a visitei, há 15 dias, sensivelmente, estava o Rui no hospital ainda, não é? Eu aproveitei e visitei os dois. E eu fui à cama dela e eu não tive noção que ela tivesse consciência de que eu estava lá, não é? Porque ela devia de estar sedada, uma situação sempre muito complicada. Mas pronto, eu peguei na mão dela, estive a orar por ela, estive a conversar com ela um bocadinho, palavras de ânimo. Mas eu saí de lá a pensar, ela não dá acordo, não... é aquele tipo de visita que não vale a pena, não é? Mas eu falei com a filha e disse, Ana, sabes, eu fui visitar a tua mãe. Eu sei, mas sabes como? Porque a minha mãe disse-me, olha, sabes, esteve cá o pastor António e ele está muito bonito. Mas isto é visão do Espírito, irmãos, porque ela tinha os olhos fechados, não é? Isto é visão espiritual. E ele teve a orar por mim e eu fiquei a pensar que, mesmo nos casos em que parece-nos a nós que não está a funcionar nada, tudo funciona, não é? Porque Deus faz chegar aquilo que nós não conseguimos fazer chegar. Então a nossa irmã, para os irmãos que querem e que a conheciam bem e que tinham prazer nela, ela era uma mulher especial. O corpo dela vai hoje às 4 horas para a igreja de Alfornelos e o funeral será amanhã às 10 da manhã. Portanto, às 10 da manhã começa a cerimónia, o corpo tem que estar em Benfica às 11. Portanto, os irmãos que puderem estar pela família, e pelas filhas particularmente, não é? Os irmãos são bem-vindos até ali. Outros dois anúncios, a vitamina E para este trimestre e as novas de alegria para o novo ano, e com o testemunho aqui do João Reis, aqui em destaque, não é? Ó João, tu sabias? Não sabias, mas ficas a saber, não é? E aqui com a fotografia em foco, aqui sim. Fotografia do João, portanto, a Igreja de Benfica está a promover as novas de alegria. Os irmãos faz favor de passarem lá pela livraria, pela Paula, porque ela tem todo o prazer em vos vender as novas de alegria e oferecer-vos a vitamina. Não é assim, Paula? Não é? Ou vende-vos a vitamina e oferece-vos as novas de alegria, desde que ela venda a vitamina pelo preço das novas de alegria. Ok? Então, no final, os irmãos faz favor de passarem por lá e adquirirem a vossa revista. Depois de muito tempo a ponderar o que é que eu iria falar hoje, até porque o pastor Álvaro, na quarta-feira, pregou aqui e pôs a responsabilidade em cima de mim, que ele disse que no domingo o pastor iria deixar a mensagem anual, não é verdade, é para o mês que vem, não é? Mas passou e que iria partilhar uma série de coisas, e eu fiquei aí numa luta sobre o que é que eu iria partilhar, não é? Porque eu até quarta-feira, aliás, eu direi aos irmãos que eu até sexta-feira não sabia o que é que iria falar aos irmãos, não é? E abrindo o meu coração também para os irmãos, assim no início do ano de 2019, que eu acredito que vai ser um bom ano, pelo menos para mim vai ser, se Deus quiser. A realidade é que eu tenho atravessado o deserto, e um deserto bastante seco. E quando o deserto é muito seco, nós só temos é que procurar as fontes das águas, ir à procura, e nem sempre é fácil, os irmãos sabem, nem sempre é fácil. Mas chegou o texto, e eu gostava que os irmãos abrissem as Bíblias em Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 42, e eu vou pregar apenas sobre um versículo desta passagem, baseado nesta expressão que a Bíblia fala, não é? Lucas 19, 28 a 42 diz assim: E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé
e de Betânia ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando já chegava perto da cidade da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, e em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. E eu gostava de realçar este versículo que diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. De facto, irmãos, este texto que acabamos de ler é uma das passagens mais comovedoras na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor estava prestes a entrar em Jerusalém. Ele sabia que esta era a sua última semana. Ele sabia que o sacrifício para o qual ele tinha vindo se aproximava rapidamente da sua vida. O momento estava prestes a acontecer. E quando ele chega a Jerusalém, a esta cidade que era tão importante para o povo hebraico, desde os dias de Abraão, diz que quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Chorou pela cidade quando a contemplou naquele domingo da sua entrada em triunfo, porque ele entrou em Jerusalém em triunfo. Quando eu estudo a minha Bíblia, e eu estava à procura, eu encontro apenas 3 momentos na vida de Jesus em que Jesus terá chorado. Que a Bíblia fala. Não sei se ele chorou mais, se chorou menos, mas a Bíblia fala apenas de 3 momentos em que Jesus, de facto, chorou. Não que eu pessoalmente tenha alguma coisa contra o chorar ou a favor do chorar. Eu acredito que o chorar tem a ver com cada indivíduo, tem a ver com o estado emocional de cada um, com as emoções de cada um. Há pessoas que choram, há pessoas que só choram por 2 razões. Por tudo e por nada, não é? Que é o caso aqui de Samuel, não é? Há pessoas que choram. O chorar, irmãos, deixem-me dizer, o chorar não é sinónimo de espiritualidade. Não. O sinónimo é uma manifestação emocional da pessoa. A Bíblia diz, referencia pelo menos 3 vezes em que Jesus chorou, o que se o chorar fosse uma manifestação de espiritualidade, eu diria que era francamente pouco as vezes que Jesus chorou. Mas Jesus chorou 3 vezes. Ele chorou, assim de repente, chorou junto ao túmulo de Lázaro, não é? Junto ao túmulo de Lázaro, ele chorou. O autor da Epístola aos Hebreus diz que ele chorou com orações, súplicas e lágrimas por nós. Portanto, não é nos Evangelhos que fala da segunda vez que Jesus terá chorado, da segunda ou de uma das vezes que Jesus terá chorado, mas o autor da Epístola aos Hebreus, porque supostamente o autor da Epístola aos Hebreus seria alguém que caminhou de perto com Jesus e percebeu que nas suas orações Jesus intercedia com lágrimas. E a terceira vez que Jesus chorou foi esta que eu acabei de ler, lá em Lucas, que diz que Jesus chorou. É uma referência, não é? Que Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Agora, irmãos, o que é para mim intrigante deste último caso, que é o único que eu irei falar, é que, de acordo com o que estava a acontecer naquele dia, a ocasião não se prestava a lágrimas.
prestava-se a júbilo. Afinal, o Senhor Jesus estava a ser aclamado. Não é? O Senhor Jesus estava a chegar e há uma festa tremenda no receber Jesus. Há um entusiasmo, uma euforia que não era comum quando o Senhor Jesus chegava a qualquer lado. Aquele era o dia em que os discípulos, juntamente com a multidão que se dirigia a Jerusalém, lhe haviam tributado a mais apoteosa manifestação de apreço que ele alguma vez havia recebido. Durante os 3 anos do seu ministério, o Senhor Jesus entrou em muitas cidades. Nunca foi recebido assim com tanto. As multidões vinham e tal. As multidões vinham normalmente pelo interesse que tinham e pela expectativa de receberem alguma coisa dele, que ainda hoje não é tão diferente assim na nossa vida. Nós aclamamos-lo não pelo reconhecimento que temos dele, mas porque acreditamos que podemos receber alguma coisa dele. E nós devíamos de segui-lo por quem ele é. Os irmãos estão cá por quem ele é. E este foi um dia tão especial. Nunca no seu ministério ele havia sido recebido com tanto júbilo, com uma manifestação tão grande de apreço, de boas-vindas, como neste dia. Nunca ele havia montado um burro ou qualquer outro tipo de cavalgadura, de modo a entrar mais destacado na cidade. Os irmãos percebem? Se ele fosse um entre a multidão, era um entre a multidão, mas sentado no jumento, ele destacava-se. Nunca ele tinha procurado alguma posição de destaque em qualquer outro lugar. Nunca à sua passagem, ouçam, nunca à sua passagem fizeram um tapete com ramos de palmeiras e folhas de oliveiras. Nunca as pessoas se haviam despojado das suas vestes, dos seus mantos, de modo a fazer uma sela para mais comodamente o poder montar no jumento. Foi uma coisa impressionante. As pessoas tirarem as suas capas. As pessoas queriam honrá-lo, queriam homenageá-lo, queriam fazê-lo distinguir-se entre todos eles. Nunca em lugar algum as pessoas haviam gritado: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Irmãos, observando humanamente os sucessos daquele dia, nunca Jerusalém havia experimentado um avivamento tão grande como este desde os dias de Esdras e Neemias. Os irmãos lembram-se? Esdras e Neemias. Esdras que foi construir o templo, reconstruir. Neemias que foi reconstruir os muros da cidade. Depois de um cativeiro de 70 anos, depois de tanta dor, de tanta angústia, durante 70 anos no cativeiro, Esdras e Neemias vêm e quando os muros estão reconstruídos, e Esdras sobe ao púlpito, é a única vez na Bíblia que aparece a palavra púlpito, sobe ao púlpito e abre as Escrituras, o povo começou a chorar. E sabe o que é que eles disseram? Hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, é dia de júbilo, é dia de comermos as gorduras, de comermos as coisas boas, porque hoje é o dia em que até aqui o Senhor nos tem ajudado, o Senhor tem cuidado de nós, vamos nos alegrar. E desde os dias de Esdras até esta altura, nunca Jerusalém tinha experimentado uma apoteose tão grande como esta que estava a ser tributada a Jesus. Agora, no meio de tanto bulício, tanta euforia, os discípulos e os restantes da multidão apercebem-se que Jesus contempla Jerusalém e ele começa a chorar. Não faz muito sentido, irmãos. Não faz muito sentido. Afinal, Jesus nunca tinha sido recebido tão bem. Era uma festa. Era uma festa tremenda. Estavam-no a receber de uma forma extraordinária. Nunca ele tinha sido recebido desta maneira. E diante de tudo isto, Jesus começa a chorar. Ele olha para a cidade de Jerusalém, a cidade que o recebe, juntamente com os discípulos, com a multidão que o segue, a cidade que o recebe. Jesus vê tudo isto, toda esta euforia, todo este entusiasmo, e diz que Jesus chora. E eu pergunto-me, porquê é que Jesus chorou? Por que razão? Deixem-me dizer algumas razões. Primeiro, Jesus não se deixou impressionar com o tributo que lhe estavam a dar diante da dor que o consumia naquele momento por Jerusalém. Toda aquela gente estava alegre, toda aquela gente estava feliz, mas Jesus sabia para o que ia.
No seu íntimo, Jesus sabia que o momento mais difícil de toda a sua vida se aproximava. Ele sabia que a hora das trevas sobre a sua vida estava para chegar. Porque a palavra de Deus diz que houve trevas sobre toda a terra. O Senhor Jesus teve que clamar lá na cruz: Pai, porque me desamparaste? O Pai, literalmente, à luz do texto, o Pai virou as costas a Jesus. Porque este era um momento que ele, enquanto Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tinha que o levar sozinho. Tinha que o suportar sozinho. A multidão alegrava-se, a multidão jubilava, mas Jesus, no seu íntimo, ele sabia para aquilo que ele ia. Mas ele sabia mais do que isso. Ele sabia que, enquanto pessoas, sendo humanos, muitas vezes as ramas das palmeiras e as folhas das oliveiras, ou os mantos que nos são oferecidos, ou ainda mesmo a aclamação, são o que procuramos alcançar. A glória, o reconhecimento. É humano, irmãos. Todos nós gostamos de palmadinhas nas costas. Todos nós gostamos de ouvir dizer: o irmão é maravilhoso. O irmão isto, o irmão... Não, tudo isso não vale nada. Tudo isso não vale nada. No propósito que nós temos de servir a Deus, o único reconhecimento que eu preciso efetivamente ter é o de Deus. É o de Deus. E nós precisamos deste reconhecimento da parte do Senhor, porque o servimos a Ele. E Jesus sabia, irmãos, Jesus sabia que as pessoas, olhando para Ele, de alguma forma aclamando, no ponto da perspectiva humana, isto até faz falta, até faz sentido. Mas Jesus olhava mais longe do que a sua aclamação à glória. Eles aclamavam-no, mas Jesus via para lá daquela aclamação. Diante de tão apoteótico recebimento, é pertinente perguntar: por que chorava Jesus? Por que chorava Jesus? Irmãos, deixem-me na minha loucura tecer algumas considerações que, sendo apenas suposições minhas, irmãos, isto não é revelação, isto não é teologia, não é doutrina, sou eu a falar. Estou como Paulo, isto digo eu. E se os irmãos me quiserem ouvir, ouçam. Se não quiserem ouvir, também não vou fazer nenhuma reclamação, é convosco, não é? Mas isto, eu estava a escrever, estava a meditar e senti mesmo pôr isto aqui, que sendo apenas suposições minhas, acredito que são inspiradas pelo Espírito Santo. Não fazem parte das Escrituras, mas são inspiradas pelo Espírito Santo. Porquê é que Jesus chorou? Deixem-me dizer 4 ou 5 razões pelas quais eu acho que Jesus chorou. Olha, eu penso que Jesus chorava por causa da superficialidade do louvor que lhe era atribuído. As pessoas louvavam-no, mas ele conhecia o coração delas. Vocês estão comigo? E o mesmo aplica-se a nós, irmãos. O mesmo aplica-se a nós. Quando nós abrimos a boca e louvamos a Deus, palavras são palavras, mas Ele conhece os nossos corações. E é bom que aquilo que sai da nossa boca tenha raízes no nosso coração. Particularmente no que diz respeito ao louvor e à adoração. Porque há outras coisas que saem da nossa boca que é bom não terem raízes no coração. Vocês estão cá? Eu não vou falar dessas coisas, não é o meu propósito, não é? Olha, deixe-me dizer. Ele sabia que aquela mesma gente que gritava: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, 5 dias depois, gritariam com o mesmo fervor: crucifica-o, crucifica-o. E ainda clamavam que o seu sangue caia sobre nós e as nossas cabeças. Jesus conhecia os corações. Ele sabia que aquela gente que o aclamava naquele momento, no momento a seguir, certamente não estariam com ele. Ele sabia que os discípulos não era apenas a multidão, os discípulos, aqueles que ele chamou, que ele escolheu, que ele discipulou, aqueles que ele formou, aqueles que viram o poder dele, ele sabia que esses discípulos igualmente acabariam por abandoná-lo. Em Mateus 26, 56 diz: mas tudo isto aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então estamos a falar, irmãos, de um louvor superficial, um louvor que não reflete uma vida de ligação e de vivência com Ele. Ele sabia
ele sabia que Pedro transformaria o seu louvor por 3 negações e até por alguns impropérios. Os irmãos conhecem, Mateus 26, 69 a 75 diz: ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada que disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez e com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Pedro fazia parte do grupo que entrou em Jerusalém, aclamando, louvando o rei que chegava em nome do Senhor. Fazia parte daquele júbilo todo, daquela festividade toda. Mais tarde, estava lá negando o Senhor Jesus. E isto para mim é um alerta, irmãos. É um alerta. Porque o caminharmos em fidelidade e em infidelidade é apenas uma linha que separa. Num momento estamos animados, encorajados, perto, felizes, caminhando com Ele. No outro momento, por qualquer coisa, nós somos capazes de dizer o oposto. A segunda razão, irmãos, pela qual penso que Jesus chorava, era por causa da superficialidade daquela religião. A superficialidade do louvor é importante, irmãos, é importante. Que quando nós louvamos ao Senhor, nós possamos efetivamente refletir no que estamos a dizer. Porque penso eu, irmãos, que a maioria das vezes em que nós louvamos porque aprendemos as músicas de cor, porque sabemos tudo de cor, e as palavras fluem. Porque nós sabemos-las. Mas um louvor que agrada a Deus é um louvor que vem misturado com espírito e vida. O Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. E não é apenas no nosso espírito, é numa mistura entre o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus, que faz com que da nossa boca as palavras que saem não saiam apenas em direção a Ele, saiam em direção a nós próprios. Porque essas palavras, ao serem proferidas, elas agradam a Deus, mas edificam a nossa alma. E a pergunta é: quantas vezes nós saímos edificados com o que cantamos, com o que manifestamos? Ou cantamos apenas na superficialidade do nosso entendimento? Também penso que Jesus chorava por causa da superficialidade daquela religião. Eram dias festivos estes, em Jerusalém. Peregrinos, gente religiosa, de todo o país e dos estrangeiros, eles subiam a Jerusalém para celebrar a Páscoa e os dias dos pães asmos. Eram dias especiais em que o povo se ocupava com mais fervor dos atos religiosos. Eu esta semana falava com a minha mulher, semana passada. Uma das palavras que me tem batido ultimamente é o sabate. O Senhor trabalhou 7 dias, 6 dias, e ao 7º descansou, e estabeleceu que o 7º dia é o dia do Senhor. É um princípio bíblico, irmãos. É um princípio bíblico. O Senhor estabeleceu, e não foi para os judeus. Este versículo não tem a ver com os judeus. Neste tempo não havia povo hebraico, havia humanidade. Deus criou a humanidade e para a humanidade Deus estabeleceu o dia dedicado a Ele. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós descuidamos o dia dedicado a Ele? Qualquer coisa serve para nós não nos envolvermos com Ele, para nos envolvermos com qualquer outra coisa. Chama-se isto superficialidade de religião. Aqui era uma época muito festiva e nós temos esta tendência também a celebrar muito nas festas. Mas o nosso Deus não é o Deus das festas. O nosso Deus é o Deus dos 365 dias por ano.
As pessoas aglomeravam-se aos milhares no pomposo templo construído ao longo de 46 anos por Herodes o Grande. No meio de tanta religiosidade, tanto líderes religiosos como o povo, porque não era só o povo, os líderes religiosos também estavam metidos nisto, cometeriam o mais cruel crime da história da humanidade, sem qualquer rebate de consciência. Eles mataram o Filho de Deus. Mas não foram só eles, irmãos. Foram eles e fomos nós, que não estando lá, fazíamos parte daquela multidão. Porque Jesus não veio por causa deles apenas. Ele veio por causa deles e Ele veio por causa de cada um de nós também. Jesus chorou ao contemplar a hipocrisia dos fariseus e o cinismo dos saduceus. Chorava pelos escribas e sacerdotes, pelos doutores da lei, pelos membros do Sinédrio, pelas falsas testemunhas, por Anás, por Caifás, e chorava por mim também. De facto, irmãos, Jesus chorava porque, para muita daquela gente, a religião não era mais do que o meio de seduzir ou enfeitiçar o povo, e também o modo de manter uma certa aristocracia religiosa. Jesus chorava porque muitos dos religiosos daquele tempo não viviam uma atitude de entrega verdadeira a Deus, mas antes à posição, ao destaque, ao reconhecimento. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Amém? Que o Senhor nos guarde. Que a nossa atitude não seja ter a aprovação dos outros, mas ter a aprovação de Deus. A minha pergunta a nós hoje é: quão profunda é a nossa religiosidade? Quão profundo é o nosso relacionamento com Deus? Quanta fome temos de Deus no nosso dia-a-dia? Que tipo de crente sou eu? Quanto me custa a obra de Deus? São muitas perguntas. A realidade, infelizmente, é que muitas vezes hoje a nossa religião não é diferente da religião daqueles dias. Vocês estão comigo? Possivelmente os irmãos estavam à espera que hoje, no primeiro culto de 2019, eu trouxesse uma palavra que pusesse os irmãos aí aos pulos. Mas não foi isso que eu fiz. Não é isso que eu estou a fazer. Eu estou a trazer uma palavra que eu espero que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de vós e vos ajude a refletir sobre o tipo de louvor que vocês oferecem e sobre o tipo de religião que vocês praticam. E quanto vale para vós a vossa igreja. O corpo onde Deus vos colocou. A vossa família espiritual. Quanto vale para vós? Terceiro aspecto. Eu penso que Jesus chorava pela ingratidão do povo. Então os irmãos notem. Falei de louvor superficial. Falei de religião superficial. E agora quero falar sobre ingratidão. A ingratidão do povo. Possivelmente, ouçam, possivelmente, muitos daqueles a quem Jesus curou estavam agora ali, no último momento, a amaldiçoá-lo. Muitos daqueles a quem Jesus operou milagres. Irmãos, isto não nos torna diferentes destas pessoas. Quantas vezes nós somos ingratos? Porque no momento nós não vimos a bênção de Deus. E porque no momento nós não vimos a bênção de Deus, esquecemos as outras dezenas de vezes em que a bênção de Deus já veio sobre nós. Vocês estão comigo? A ingratidão, irmãos, a ingratidão é a manifestação da nossa revolta porque não alcançámos num determinado momento uma coisa e esquecemos que já muitas outras vezes alcançámos outras coisas. E nós julgamos Deus na sua relação connosco, não por causa das muitas bênçãos que recebemos, mas por causa da bênção que nós recebemos. E aqui esta multidão foi uma multidão
Porque a multidão acompanhou-o, veio com ele, os cegos, os coxos, os paralíticos e possivelmente até os mortos que ressuscitaram. Faziam parte aqui deste grupo, mas a multidão, a loucura do coletivo, tende a arrastar uns aos outros. Tende a arrastar uns aos outros. Os irmãos, vejam, olha, sem ter nada a ver com a minha mensagem, eu fico impressionado com esta coisa dos coletes amarelos ou verdes ou não sei o quê, não é? Coletes, que é que são os coletes? Já não me lembro. Amarelos, coletes amarelos. Eu acho piada, o jornalista na rua pergunta, então você está aqui na manifestação porquê? Então porque está tudo mal, mas diga lá o que é que está mal. Então está tudo mal, eles nem sabem o que é que está mal. Eles foram porquê? Porque os outros também foram. E isto é um espírito de seguidismo. E esta loucura do seguidismo baralha a cabeça das pessoas, e no mundo espiritual também é assim. A multidão atrai a multidão, ainda que a multidão esteja errada. Vocês estão cá. Porque nós temos tendência a ir atrás do número, temos tendência a ir atrás daquilo que é bulicioso, que é grande, que é agitado. E esquecemos de refletir na profundidade das coisas. E ouçam, Deus não está muito interessado no nosso júbilo todo-poderoso, quando esse júbilo é superficial. Na nossa religiosidade, quando essa religiosidade é superficial. Porque uma das características, uma das coisas que revela a dimensão do nosso louvor e a dimensão da nossa espiritualidade é a gratidão. A gratidão. E nós precisamos de ser gratos ao Senhor. Muitas daquelas pessoas a quem Jesus curou também gritaram. Cegos que Ele curou contemplariam tranquilos a perfuração das suas mãos. Paralíticos a quem Ele sarou correriam ao Gólgota para contemplar curiosos o derramamento do seu sangue. Irmãos, será que Cristo não chora também pela forma como nós mesmos muitas vezes nos comportamos? E como encaramos a nossa vida? Irmãos, estou a falar a sério. Estou a falar para mim. Se os irmãos quiserem tapar os ouvidos, podem tapar, porque eu estou a falar para mim. Será que Cristo não chora também pela forma como nós mesmos muitas vezes nos comportamos e como encaramos a nossa vida cristã? Os nossos altos e baixos, o nosso vai e vem constantes, a nossa instabilidade. Jesus chora, irmãos, por causa da nossa imaturidade e muitas vezes falta de caráter. Caráter espiritual, caráter na relação com Ele. Jesus chora porque facilmente perdemos o que Ele generosamente nos dá. Quantos aqui já experimentaram a bênção de Deus na sua vida? Quantos aqui acham que Jesus é o melhor de tudo na sua vida? Quantos aqui, por alguma coisa, já o deixaram de parte, ainda que momentaneamente, para agarrar outras coisas? Levantem lá o braço. Irmãos, nós nunca largamos o melhor. O melhor nós temos tendência a agarrar com as duas mãos. Mas o melhor nós temos tendência a algemá-lo a nós. Para não o perder de alguma forma. Mas os irmãos percebem como nem sempre o que nós declaramos é compatível com o que nós vivemos. Vocês estão comigo? A quarta razão pela qual Jesus chorou. Ouça. Penso que Jesus chorou por causa da superficialidade daqueles relacionamentos. Os seus discípulos, que haviam partilhado da sua amizade, do seu pão e dos seus ensinamentos, iriam negá-lo, fugir dele e manter-se afastados. Eu gosto muito de um cântico que o Leonídio cantava, que diz: os amigos são para sempre, se Jesus é o seu Senhor. O amigo não diz nunca, seja o motivo que for. Um amigo não deixa de ser amigo porque o outro errou. Não, irmãos, esse não é amigo. Quem deixa de ser amigo porque o outro errou nunca foi amigo. Porque o amigo continua amigo. Eu lembro-me há uns anos atrás, lembrei-me agora de repente, há uns anos atrás eu estava num congresso em Braga. E apareceu lá um homem
a perguntar por uma determinada pessoa, que por acaso até já morreu, e que era famosa no nosso meio. Mas era famosa pelas coisas negativas. E apareceu lá a perguntar por essa famosa pessoa que se tinha tornado sócio dessa pessoa que chegou e que o tinha enganado em 5.000 contos na altura. 5.000 contos era muito dinheiro, não é? E ele falou, disse, ele é um pastor. Eu disse, olha, essa pessoa não é pastor, nunca foi pastor, não tem nada a ver com as lideranças das igrejas. Ele assume-se essa, mas não é nada, não tem nada a ver connosco. E ele disse, pois, mas eu perdi os contactos. Assim, mas olha, há aqui uma pessoa que é possível que tenha os contactos. E eu fui ter com outra pessoa e disse, está ali uma pessoa assim, assim, assim. E eu sei que esta pessoa com quem eu fui ter era amiga íntima da outra. E eu disse, a pessoa está aí a queixar-se assim, eu vou ter com ela. Fui ter com ela e deu-lhe os contactos todos. Deu-lhe a morada, os contactos todos. E quando voltou eu disse, amigo, explique-me lá, você não é amigo do outro? Sou. Você deu os contactos todos a este. Ele disse, pastor, uma coisa é a amizade, outra coisa é a honestidade. Não é porque ele é desonesto que eu deixo de ser amigo dele. Porque o problema da desonestidade dele é um problema dele com Deus. Agora, eu não vou compactuar com a desonestidade dele. Vocês estão cá. E para mim foi uma lição. Este irmão teve uma atitude de grandeza. Ele disse, não. E vou-lhe dizer, olha, eu dei os teus contactos a fulano tal. Que é para ele saber. Porque uma coisa é eu ser amigo dele, eu sou amigo dele, outra coisa é eu encobrir a desonestidade dele. Porque os amigos são para sempre. Os irmãos estão cá. Não é porque o amigo cometeu alguma coisa grave, errou, caiu na poça, que nós cortamos a relação. Os amigos são para sempre. E aqui o Senhor Jesus está a falar desta superficialidade. O Senhor Jesus está a falar desta superficialidade, destes relacionamentos dos discípulos que partilharam com Ele, que caminharam com Ele, alimentaram-se com Ele. E na hora em que Jesus mais precisava deles, eles não estavam lá. Jesus chorou por causa da ausência de fidelidade nas nossas relações no corpo de Cristo, a Igreja. A Igreja deveria ser, de facto, ou um facto de tristeza para nós, quando nós não cultivamos uma relação íntima e estreita uns com os outros. Irmãos, como família, quantos aqui acreditam que esta é a sua família espiritual? Levantem lá o braço. Irmãos, família não é perfeita. Família tem defeitos, família tem problemas, família tem encontros e desencontros. Mas nós não enjeitamos a família. Eu não me envergonho de ser filho de quem sou. Tenho muito orgulho, muito prazer no pai que tive e na mãe que tive, apesar de todas as limitações deles. E eu espero que as minhas filhas tenham tanto prazer no pai delas, como eu tenho nos meus pais, apesar das limitações que eu tenho como pai em relação a elas. Mas isso não me faz menos pai do que qualquer outro pai. E nós precisamos, irmãos, de olhar para a igreja como família espiritual e perceber que nós somos diferentes uns dos outros, caminhamos a ritmos diferentes, temos maturidades diferentes, lidamos com dificuldades diferentes e nas diferenças precisamos uns dos outros. Porque isso é família. Isso é família. Jesus chorou por causa da ausência de fidelidade nas nossas relações no corpo de Cristo, a Igreja. Como corpo, uma família espiritual, deveríamos ter mais prazer em estarmos juntos, em aceitarmos as nossas diferenças e em nos ajudarmos uns aos outros a sermos aperfeiçoados para nos tornarmos como Ele. Eu sei, irmãos, que viver em comunhão tem o preço de nos suportarmos uns aos outros. É a palavra da Bíblia, eu não usei outra palavra. A Bíblia diz que nós temos que nos suportar uns aos outros. Quanto possível, diz o apóstolo Paulo, tende paz uns com os outros. Porque às vezes não é possível ter paz. E não é possível ter paz porquê? Porque nós somos diferentes. Temos os nossos confrontos. Ainda assim, se temos que caminhar juntos, vamos caminhar juntos. Respeitando uns aos outros. No corpo, irmãos. É nas nossas diferenças, ouçam, é nas nossas diferenças que nos aperfeiçoamos, como nos ensina a palavra de Deus. Lá em Provérbios diz, como o ferro, com o ferro se aguça. Assim,
o homem afia o rosto do seu amigo. Os irmãos sabem, quando o ferro passa no ferro, vai eliminando as bocas, aquelas saliências, aquilo que está mal. Mas não é só isso que faz. Depois de afiado, o ferro corta. Não é? O ferro corta. E corta o quê? Corta o que não está bom. Nós não cortamos o que está bom, cortamos o que não está bom. Isto é como o bisturi. Não é? Então, nos relacionamentos, nós precisamos de aprender e respeitar a diferença dos outros. Porque ninguém no corpo quer fazer alguém igual a si próprio. A única pessoa aqui que nós precisamos de imitar é o Senhor Jesus, irmãos. Os irmãos não têm que imitar, aliás, nunca quis fazer ninguém à minha imagem e semelhança, porque eu quero que os irmãos sempre sejam à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Ninguém me pode acusar de eu querer, alguma vez, dito a alguém, o irmão tem que ser desta maneira ou da outra. Ninguém. E se o fizer é mentiroso. Porque eu nunca o fiz. Porque a única pessoa que nós temos que imitar é o Senhor Jesus. Ou até Paulo, quando diz, sede meus imitadores, na realidade ele aponta para Jesus. Porque ele diz, como eu sou de Cristo. Ou seja, naquilo em que Paulo imita o Senhor, nós devíamos imitar Paulo. Naquilo em que nós imitamos ao Senhor, podemos imitar-nos uns aos outros. Mas só naquilo em que nós imitamos o Senhor. Porque naquilo em que nós não imitamos o Senhor não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. O Senhor Jesus chorou por causa dos relacionamentos superficiais. Relacionamentos sem profundidade. Eu vou terminar, irmãos. Eu penso que Jesus chorou porque Jerusalém não conheceu o tempo da sua visitação. É o que o texto diz. É por isso que eu disse, irmãos, perdoem-me na minha loucura. E eu citei coisas que, não estando na palavra, eu entendo que têm a ver com a palavra. O Senhor Jesus chorou porque Jerusalém não conheceu o tempo da sua visitação. O relato de Lucas é dramático. Diz, e quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela dizendo, se tu conhecesses ao menos neste teu dia o que te poderia trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Mas não termina aqui. Diz, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. E irmãos, isto é profético. Não apenas para Jerusalém. De uma forma hermenêutica, nós aplicamos isto à nossa vida. Se nós não reconhecemos o tempo da sua visitação sobre a nossa vida, virão dias sobre a nossa vida que serão de tribulação, que serão de luta, que serão de sofrimento, serão de angústia. Para Jerusalém, isto aconteceu logo a seguir ali ao Senhor Jesus ter saído, no ano 70. Jerusalém foi sitiada. Calcula-se que mais de 600 mil pessoas tenham morrido dentro da cidade. Os muros da cidade foram destruídos, o templo foi destruído. A única coisa que resta do templo é o muro das lamentações. Mas, irmãos, a igreja não é uma casa de lamentações. A igreja é uma casa de conformação à imagem de Deus. A igreja não é um lugar para nos lamentarmos. É um lugar para nos conformarmos com Ele, porque na nossa conformidade com Ele está a nossa vitória. Na nossa conformidade com Ele está a nossa alegria. Na nossa conformidade com Ele está o nosso prazer na caminhada. Na nossa conformidade com Ele está o júbilo que brota dos nossos corações, mesmo nos dias mais negros que podem vir sobre nós. Precisamos conhecer o tempo da nossa visitação. Porque dias virão sobre nós, irmãos, em que a nossa única forma de vencer é permanecer de modo regular na sua presença. Lucas menciona uma das repreensões que Cristo fez à multidão por não discernirem o tempo em que viviam. Em Lucas 12, 54, 56, dizia também às multidões, quando vedes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor, e assim sucede. Hipócritas. São palavras de Jesus.
Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo. Irmãos, que o Senhor nos ajude a discernir este tempo, porque este é o tempo de o buscarmos. Este é o tempo de o estabelecermos como principal prioridade na nossa vida. Noutras palavras, irmãos, apesar deles serem versados em assuntos seculares e capazes de analisar os acontecimentos diários, não eram sensíveis ao tempo que estavam a viver, o tempo da visitação divina. E nós estamos a viver tempos tenebrosos, tempos difíceis, tempos em que o hedonismo, o pecado domina a sociedade, em que aquilo que é mau é chamado de bom e de correto. Vivemos tempos em que estamos a corromper a nossa fé, os nossos alicerces, em troca de outras coisas que podem trazer algum interesse material sobre a nossa vida. Distinguiam tudo menos a presença de Deus. Penso que uma das razões por que Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém foi porque ele, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Isto é, irmãos, não havia partilha da comunhão com Deus. Havia religiosidade, mas não havia compaixão pelos perdidos. Deus deseja que cada um de nós seja pastor na escola, no trabalho, na família, nos nossos relacionamentos. Deus deseja que cada um de nós seja pastor, e quando eu digo pastor, ponho entre comas, não é? Porque pastor é um ministério dado por Deus. Mas pastor no sentido de ser testemunha, de ser cuidador no lugar onde está. Vocês estão cá. Cristo ainda hoje chora, irmãos, por muitas e sobre muitas situações, antecipando-se à desgraça que sobre elas virá. De algum modo, ainda hoje, Cristo diz para muitas pessoas, e possivelmente para algum de nós: não tens conhecido o tempo da tua visitação. Chora sobre muitos jovens que tomam o caminho do mundo atual, dizendo: não has conhecido o tempo da tua visitação, e amanhã pode ser tarde. Chora sobre muitos jovens que, desprezando o aconchego do lar paterno, hoje se lançam na rua procurando uma independência que em cada dia que passa se torna mais dependente. Jesus chora dizendo: não has conhecido o tempo da tua visitação, e amanhã pode ser tarde demais. Jesus chora sobre muitos pais que se eximiram da sua responsabilidade de sacerdotes do lar e esqueceram de deixar um exemplo de vida cristã para os seus filhos. Jesus chora sobre muitos matrimónios que diariamente se rompem, deixando os filhos à deriva, e diz: não conheceste o tempo da tua visitação, amanhã será tarde. Jesus chora sobre muitas vidas que tomam com ligeireza a experiência cristã e diz-lhes: não has conhecido o tempo da tua visitação. Irmãos, cristianismo não é uma coisa ligeira, é uma coisa séria. Jesus chora por causa da nossa mornidão, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa falta de compromisso, por causa da indiferença dos nossos relacionamentos como povo de Deus, por causa da nossa indiferença em magoar uns aos outros, pela falta de respeito aos servos do Senhor que foram chamados por Ele e que estão pagando o preço da chamada. Os irmãos esqueçam esta última parte. Termino mesmo. Uma pergunta. Será que Cristo tem razão para chorar por causa da nossa vida? Só nós é que podemos responder esta pergunta. É uma pergunta. Jesus chegou e Jesus chorou. Será que Jesus tem razões para chorar por causa da nossa vida? Entramos em 2019. Os irmãos já perceberam isso, não é? O ano velho passou. As coisas velhas também deveriam passar. Hoje é dia de renovarmos o nosso compromisso com Cristo e assumirmos dentro de nós o propósito dizendo: Senhor, que não seja eu neste ano a causa das tuas lágrimas. Por isso perdoa-me o que em mim te tem feito chorar e ajuda-me a viver neste ano de modo a trazer não lágrimas, mas alegria ao teu coração. Quantos querem fazer esta oração? Vocês querem ficar de pé? E querem orar comigo? Eu posso repetir a oração e vocês repetem comigo? Amém? Mas vamos fechar os olhos, irmãos. E se o irmão não tem este propósito, não ore. Não repita.
Mas se este é o seu desejo, que se Jesus neste ano chorar, que as lágrimas não sejam causa nossa. Porque tudo o que eu me proponho fazer este ano é alegrar o seu coração. Vocês estão cá? Então digam, Senhor, que não seja eu, neste ano, a causa das tuas lágrimas. Por isso, perdoa-me. O que em mim te tem feito chorar. Ajuda-me a viver neste ano de modo a trazer não lágrimas, mas alegria ao teu coração. Amém. Vamos levantar as mãos para o céu, irmãos. E agora, irmão, com palavras suas, assuma um propósito diante de Deus. Diga, Senhor, neste ano, eu vou dar um passo mais à frente. Eu vou subir mais um degrau nesta caminhada. Deus, eu vou estar mais presente na minha relação contigo, na minha relação com os meus irmãos. Vou estar mais presente na tua igreja, Senhor, na tua casa. Eu quero crescer e eu sei que o meu crescimento vem pelo ouvir a tua palavra. Vem pelo estar na comunhão, vem por nos edificarmos uns aos outros. Faz esta oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a levar cativo o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas angústias, a levar tudo cativo à tua obediência, Senhor. Ajuda-nos a viver com os olhos colocados em ti, Senhor. Olhar para ti, tu que és o autor e o consumador da nossa fé. Faz isso connosco, Senhor. Deus, ajuda-nos a romper com o passado, a romper com as coisas negativas do passado, a perspectivar algo novo, algo belo lá na frente, Senhor. Queremos o vinho novo, Senhor, e queremos ser odres novos também nas tuas mãos. Portanto, limpa-nos, purifica-nos e enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos da tua presença, do teu Espírito. Shomabacara. Faz assim, Senhor. Faz assim, Senhor. Faz assim, Senhor. Faz assim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo tu és, Senhor. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como o barro nas mãos do oleiro. Toma a minha vida e fala de novo. Eu quero ser um vaso novo mais uma vez. Eu quero ser, Senhor amado, como o barro nas mãos do oleiro. Toma a minha vida e fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia, Jesus. Enquanto os irmãos estão de pé, o pastor Álvaro vai-nos fazer a leitura da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos do ministério se preparam. Eu lembro os irmãos que hoje é dia de jejum e oração. Para os irmãos que fizeram jejum, quem não fizer, pode sempre ficar na oração também, não é? Nós, depois do culto, há 1 hora, iremos recomeçar com um tempo de oração em que esperamos que os irmãos estejam connosco, que esta é a melhor forma de nós caminharmos neste ano. Então nós vamos fazer a leitura
em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23 até ao 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E esta é a razão pela qual nós convidamos as pessoas a participarem deste memorial, aqueles que estão em comunhão com uma igreja local, que são batizados segundo o costume bíblico de imersão, como nós fazemos na nossa tribo aqui. Caso não estejamos nessas condições, queremos não ser proveitoso participar. Queremos ser proveitoso ajustar a nossa vida aos parâmetros de Deus e então participarmos dos memoriais a Ele. Vamos sentar-nos, tomar o nosso lugar e preparar então o nosso coração, examinando-nos a nós mesmos.